Olá, amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Battistini Talks. Agora aqui com meu amigo Hamilton Baez. Pô, Ricardo, mais uma vez, prazer estar aqui. Te conhecer pessoalmente. E aqui é o seguinte, hein? O cara é melhor que a foto. Então, tamo junto aqui para mais um bate-papo aqui. Obrigado, viu, por você ter vindo em meio a uma tarefada agenda, viajando aí pelo mundo, né? Pelo Brasil, não, América Latina, né? Mas aqui no Brasil, América Latina tá sob controle. Graças a Deus temos aí uma divisão ali dos nossos papéis. Então, uma parte da nossa agenda internacional fica com o meu par, o João Veras, que acabou de chegar na Espaço Laser, é o nosso diretor de operações e está com essa responsabilidade da expansão internacional também. E eu estou concentrado aqui na nossa rede no Brasil. A gente tem aí 860 lojas pelo Brasil, 260, 280 são franquias, o restante são lojas próprias. Então, o que não falta é viajar. Quer me encontrar, é só ir para Congonhas. A gente se encontra numa ponte aérea ou outra. Eu queria te dar um presente, queria agradecer ao pessoal da Ale Cruzeiro, Alexandre Pinto, toda a equipe, obrigado. Precisa tomar uma aguinha aqui comigo, tá? Obrigado. Isso aqui, além de conversar sobre coisas bacanas, a gente ganha presente. Adorei. Obrigado. Adorei. Show de bola. Ótimo. Obrigado, Ricardo. Imagina, obrigado, Le Cruzeiro. Você. E é engraçado que você sabe, Hamilton, que eu tenho encontrado vários profissionais hoje que são CMOs de marketing que têm ligação com finanças. E você, né, até se formou em Washington e tal. Eu queria que você contasse um pouquinho o seu antes do Espaço Laser. Legal. De como você começou, como que foi essa virada de carreira, né, que você fez de sair de finanças para cuidar de marketing e varejo, né? Joia. Bom, então, a minha primeira experiência no varejo está sendo agora aqui na Espaço Laser e eu venho de formação como engenheiro, então Você é engenheiro? essa condição... Civil? Não, metalurgista, meu cara. Exatamente. Você sabe que eu sou de São Bernardo, né? Olha, eu comecei na FEI, hein? Comecei na FEI e acabei lá na FAP. Tava muito complicado, só homem ali. Eu falei, não, vou mudar de... Brincadeiras à parte, eu achei que o curso na FAP tinha mais a ver comigo e acabei seguindo essa trajetória por lá. Fiz depois outras especializações, mas eu acabei enveredando nesse mundo de dados, de informação, sempre trabalhando no B2B e, obviamente, finanças teve uma parte grande na minha vida. Logo que eu cheguei ali nessa indústria do software, por exemplo, ali cerca dos finalzinho da década de 90, eu acabei entrando para uma empresa que focava no mercado financeiro de bancos. Na época que banco ganhava dinheiro fazendo título. Lembra os CDBs de um banco para o outro? E agora, graças a Deus, o banco está ganhando dinheiro com crédito, pelo menos dá um impulso na economia, né? Enfim. E aí depois eu acabei entrando ali para a Serasa Experian, com o time da Experian, né? Que fez a aquisição. Você trabalhou com... Valdemir, na última fase aqui, com certeza. O Valdemir, quando chegou, era CFO, depois brilhantemente foi reconduzido aí para CEO e hoje está, obviamente, liderando a maior empresa de dados do Brasil, de longe, né? Então eu vi todo esse crescimento, participei dessa primeira fase do crescimento, né? Quando legal. Eu cheguei, essa trajetória ali de 7 anos, mais ou menos, a gente saiu de um faturamento e quadruplicou o faturamento nesse... Caramba! Foi quando a gente deu esse boom, né, o primeiro passo consistente para a liderança no mercado e a Serasa hoje dispensa apresentações. Depois eu tive na Neoway, que também foi o outro unicórnio brasileiro que foi vendido para a B3. E aí, mais recentemente, tive ali na Moody's, que também é uma agência de rating, como todo mundo sabe, na parte de software também, e outros sistemas, outras informações. Por último, na Coface e nesse meio do caminho, na parte de treinamento e desenvolvimento. Foi pensado. Fui. E aí, cheguei aqui na Espaço Laser com esse compromisso de avançar os negócios, de realinhar a parte de marketing. E aí você estava me dizendo dessa transição. Realmente é uma transição bastante grande, mas o que me deixa muito feliz é que a gente pode, com esse background e agora à frente da cadeira de marketing, trazer iniciativas que de fato se pagam, que de fato estão ligadas com a estratégia da empresa. Esse é um movimento que na área de marketing já vem acontecendo há alguns anos, mas agora mais recentemente isso de forma mais intensa, mais profunda, onde o compromisso é de fato estar vinculado com a estratégia da empresa e trazer resultado. Que legal. E aí você passou para o Washington. Eu queria que você me contasse a sua experiência de estudar fora, como é que foi? Essa foi uma delícia, né? A gente estava ali no MBA e parte do MBA era essa formação internacional. Então você imagina
quase 50 ou 60 pessoas ali, média gerência, tá juntos nessa experiência em Washington, em pleno verão americano. Pô, foi uma delícia, né? Foi uma delícia. De fato, a gente teve lá na Escola de Finanças, a escola chama Co-God School, né? E a gente teve ali os últimos módulos de formação do nosso MBA, e essa é uma parte muito gostosa da minha vida, na minha formação acadêmica, porque, de fato, as relações que a gente criou naquela época duram até hoje. A gente ainda tem o nosso grupo. O tagline é MBA agregou. Essa era a nossa tagline. Quando alguém falava alguma coisa que prestava, olha, agregou esse comentário. E aí adotamos, aí o MBA agregou. Isso é legal, é legal. Não, eu fiquei assim, porque eu gostei muito de Washington. Eu fui conhecer lá e realmente tem comida da África, os museus. Eu acho um país assim maravilhoso. Uma delícia. Um país não, um estado. Sim, né? O estado e a capital ali. Você está em contato com todos aqueles monumentos que a gente gosta de ver nos filmes, né? Enfim, entendendo um pouco da dinâmica da cidade é muito legal. Assim, a gente teve a oportunidade de usufruir da cidade de uma forma bem gostosa, nos parques, enfim, jogamos tênis nas quadras públicas, tudo super bem cuidado. Sim. Uma cidade que funciona bem e que tem uma diversidade incrível. Muito grande. Eu tô falando, imagina, eu tive lá me formando em 2000, 2001. Né? Então, enfim, uma cidade incrível desde essa época. E eu queria que você falasse um pouquinho como que foi essa questão da transformação digital e experiência do cliente. Então, hoje, como que você define essa nova experiência de consumo da depilação, né, a laser, e quais são as ações práticas que têm sido implementadas para a Espaço Laser entregar isso para o cliente? Uhum. Bom, excelente pergunta, Ricardo, porque assim, a Espaço Laser passou por um processo ali durante a pandemia que foi um divisor de águas, né? Foi quando, pela primeira vez, a empresa passou a utilizar canais digitais, né? Na época o WhatsApp e outras coisas para poder se conectar com o cliente. E o bem verdade é que o nosso hábito de consumo depois da pandemia mudou muito. E a gente precisa se adaptar a isso. Então, estou trazendo para esse momento a segmentação dos nossos clientes e a microsegmentação em todas as nossas campanhas e as nossas ações. O que é que isso tem de novo? Praticamente nada. Mas a maneira com que a gente vem se reposicionando é muito fundamental. Isso é um shift de estratégia muito grande. A Espaço Laser nasceu com a missão de democratizar a depilação no Brasil, ou de tornar acessível essa depilação. Então, para você ter uma ideia, nesses 21 anos que a gente completa agora esse ano... Já? Pois é. A gente virou sinônimo de categoria e quando eu cheguei, uma pergunta ficou na minha mente e eu estou começando a respondê-la agora. Falei, bom, quem é o nosso cliente? E aí, respostas diferentes pela companhia toda. Por quê? Como qualquer pessoa pode consumir a depilação a laser, ter uma persona, um segmento, um tipo de cliente específico não estava dentro do escopo de atuação do marketing. Então, na realidade hoje, quando eu penso quem é o nosso cliente, eu posso começar desde os adolescentes, meninas e meninos, tá? E se eu falar das meninas, dentro dos grandes ciclos hormonais que ela tem ao longo da vida, ela pode ser minha cliente por 4 vezes ao longo da vida. Porque nesse período, apesar de eu ter cauterizado o pelo quando eu era adolescente, quando ela chega na fase dos 30, vou fazer mais uma vez, dos 40 novamente, quando ela estiver fazendo reposição hormonal, lá na frente a gente também tem processos de manutenção, porque acabam nascendo novos pelos. Quando ela passa pela maternidade também, pela gravidez, o ciclo hormonal muda, então nascem outras coisas. E agora, os homens, que são 17% da nossa base, estão sendo foco de uma ação intencional que a gente tem agora. Então, como é que a gente tem trabalhado isso? Estamos trabalhando a segmentação e agora um processo de acompanhamento em quais são os canais ou como é que a gente combina essa experiência phygital. Phygital. Né? Phygital, que a gente fala assim, fica muito mais caro, muito mais sofisticado. Mas é como é que a gente combina a experiência na loja com as experiências nos canais digitais. Para quem não sabe, Phygital é o físico e o digital junto. Exatamente. A gente fala assim em inglês para ficar mais chique, né? Mas é isso mesmo. Então, hoje, como nós somos uma empresa de varejo de serviço, a experiência acontece na loja. Ou seja, a mágica acontece na loja. É quando você vai experimentar o laser, quando você vai ter a primeira experiência e aí começa a desfrutar dos resultados. Então, hoje, a nossa grande preocupação está no seguinte:
quais são os canais? Qual é a jornada louca, complexa que o meu cliente quer fazer usando os diferentes canais, seja a loja, seja os canais digitais, durante todo o relacionamento que a gente tem com ele? Desde a captação até, eventualmente, se ele ficar inadimplente com a gente, como é que a gente recupera esse cliente e ele volta a comprar conosco. Você pode falar em valores? Olha, hoje a gente tem os nossos valores de faturamento aqui na rede própria. Não, estou falando assim, de quanto custa. Eu ia te perguntar, por exemplo, o cara quer se depilar. Ah, sim. Nosso ticket médio hoje, da primeira compra, ou seja, combinação de algumas áreas, gira em torno de R$ 1.500. R$ 1.500 ele fica liso. Fica liso em algumas partes. Então, olha aqui, não sei se essa câmera aqui, depois você dá um close aqui, eu estou fazendo minha barba inteira a laser. Fez? É. Ponta do nariz aqui. Eu estava vendo que você estava bem lisinho. Pois é, isso aqui, essa cutis, é espaço laser, meu querido. Já vou aqui no jabá, é ou não é? Aqui na orelha também. Você fez na orelha? A gente vai ficando velho. E não queima? Então, aí é que está o segredo de como você aplica. Eu tenho vontade de fazer na orelha, sabia? Então, porque você sabe que a gente vai ficando mais velho, tem duas coisas que acontecem. A orelha fica grande e fica parecendo aquele espelhinho de velho aqui, né? E o nariz também é ruim. Então, eu estou fazendo a orelha, toda a minha barba e aqui dentro do nariz, na ponta do nariz, mais as axilas. Então, estou experimentando o laser. Então, é o seguinte... Engraçado, você está indo contra a moda, né? Como assim? Me fala mais. Não, porque hoje você só encontra jovens com cavanhaque e bigode. Ah, sim, mas e essa parte aqui, ó, que a gente chama de faixa de barba? Que pra gente, às vezes, fazer não é tão simples. E tem muita gente que tem foliculite, fica aquelas bolinhas. Você tá com o pescoço bonito. Então, obrigado. Ricardo, você tá sendo muito simpático não, hoje. Não, é verdade. Não é verdade. Você fez um pescoço também? Fiz. Toda essa parte aqui, ó. Agora, não fala a verdade. Quantas sessões? Eu tô na 4ª sessão de barba. Quantas horas é uma sessão? Não são horas, cara. Você fazer a faixa de barba não vai durar 3 minutos. 3 minutos? 3 minutos. Então 3, 6, 9, 12 minutos, você... Então 4... tem que dar um tempo. Sim, porque o que acontece? Hoje no processo, nas sessões a laser, você vai cauterizando o pelo, conforme o laser vai passando, e aí dependendo do estágio em que o pelo tem de crescimento, você pode cauterizá-lo definitivamente, ou você vai espaçando para que ele atinja a maturidade correta. Então, as sessões, na realidade, o espaçamento servem para isso. Então, para você ter uma ideia, a gente tem hoje lá vários relatos. A gente tradicionalmente vende 10 sessões, mas uma sessão de axila, por exemplo, quando você estiver na 3ª ou 4ª sessão, muito provavelmente já vai ter resolvido. E clareia também? O laser não está colocado para clarear, mas a questão é o seguinte: quando você faz com lâmina ou com cera, você tem um processo de escurecimento de algumas áreas. E o laser, na realidade, não leva essa consequência. Tá. Então, o processo que a gente faz hoje te permite você hidratar melhor essa área e aí você não tem esse efeito do escurecimento de algumas áreas. Então, em algumas mulheres, por exemplo, ou homens também, você tem escurecimento da axila, você tem escurecimento da parte íntima, da virilha, por exemplo, e algumas outras áreas nesse sentido, que quando você faz a sessão a laser, você não tem esse desconforto. Você também vai fazer na virilha? Não, aí o comitê de casa não aprovou a depilação na virilha. Mas a gente tem muitos homens que fazem na virilha, principalmente esportistas, né? Você tem, por exemplo, a galera da bike, né? Que às vezes o pelo ali nessa parte incomoda muito e tira, inclusive, a performance disso. Então a gente tem hoje vários atletas que estão fazendo sessões a laser para justamente ampliar a sua performance. E no bumbum? O bumbum dá para fazer também. Você sabe que a gente tem 31 áreas para depilar na mulher e cerca de 26, algo assim do tipo, nos homens. Sério? Então. No final viram 13, tá? Mas é que é o seguinte, você pega a perna, por exemplo, a parte da frente é uma área, a parte de trás é outra área, o joelho é outra e assim por diante. Então, vão ampliando. Mas assim, o nosso top de vendas é a parte íntima, né? Então, a virilha, ânus, que é o nosso segunda área que mais é procurada para depilação. É o ânus? É. Qual é a primeira? Virilha. Depois ânus, depois as axilas, e aí a gente vai expandindo para outras áreas. A gente tem um aumento bem grande de pernas também. Engraçado, eu o contrário. Pois é, eu também me surpreendi. Olha que número. E você não se incomoda aqui da gente falar os nomes das áreas, porque aqui na Espaço Laser, quando eu cheguei, a gente fica meio descarado mesmo, sabe?
quebra os tabus, porque na realidade chama essa área mesmo. Então a gente e a mulher e a pessoa, a profissional que vai lidar com a sua virilha está acostumada. Sim, sim. Na realidade elas têm um treinamento muito grande. Pra você ter uma ideia, essa é a função que a gente mais capacita dentro da Espaço Laser. Antes dela chegar em qualquer unidade para começar a aplicar o laser, ela fica 20 dias na nossa Universidade do Laser, tendo todo um cuidado e acompanhamento das nossas especialistas, porque é o seguinte, Ricardo, ao longo dos anos, muitas novas empresas de laser foram criadas. Muitas. E a gente viu aí, inclusive, nesse ano... Eu não lembro de nenhum nome. Pois é, a gente acabou virando sinônimo de categoria, a Espaço Laser. Mas o que faz a diferença mesmo é esse protocolo do laser que a gente chama. Então, desde a escolha da frequência do laser, então a gente tem 2 frequências hoje, uma que é a Alexandrite, que vai com fototipos, né? Tonalidade de pele. A escala vai de 1 a 6, a gente vai de 1 a 4 com a Alexandrite, e depois o ND-YAG 5 e 6, que são peles mais escuras, né? Então, a escolha dessa tecnologia, como é o protocolo de configuração da máquina e a aplicação do laser em si. É isso que faz a diferença. Para vocês terem uma ideia, a 4ª sessão de barba está produzindo esse resultado aqui que vocês estão vendo na tela. Você passa alguma coisa? Creme? Então, aí você começa a passar creme hidratante, né? Que era uma coisa que eu não tinha hábito de fazer. E antes de entrar no Espaço Laser, você tinha essa ideia de fazer axila e barba? Nunca. Era uma coisa que nem passava pela minha cabeça. Mas eu já, por exemplo, me depilava na axila com lâmina, que é outra conversa. Já tá no chuveiro, você sabe como é que é, homem, né? A mesma lâmina vai na barba, já vai na axila, aquela confusão toda. Mas eu tive um resultado incrível, assim. Para mim melhorou bastante, assim. Era uma coisa que me incomodava e resolvido. Que interessante, né? A Xuxa ainda é a sua... A Xuxa ainda tem participação. A sua, como que chama quando a pessoa representa a marca? Embaixadora da marca? Embaixadora da marca? Essa história da Xuxa é bem interessante. Lá no começo ela trocou, né, um pouco de equity pelo uso da imagem dela. Isso foi no começo. Depois, a grande expansão da Espaço Laser foi com o Peixe Urbano. Você lembra do Peixe Urbano, Groupon e tal? Aqueles portais de desconto. Foi quando a gente, de fato, cresceu. E aí... Nossa, Peixe Urbano, agora você foi longe. Pois é. Eu lembro disso. Pois é. Isso para quem não riu dessa piada não tem 30 anos ainda. Mas enfim, então nesse começo ela foi bem importante. E aí ela, como embaixadora da marca, ela fez questão de, antes de entrar, testar a aplicação. Então, o Igor, que é o médico que fundou Espaço Laser, junto lá com o Paulo Moraes e o Tito, ele que fazia a aplicação lá com ela, na Xuxa e tal, para ela validar a qualidade do serviço e do produto, né? Legal, muito legal mesmo. Quais são as ações práticas que têm sido implementadas pela Espaço Laser para entregar... você já falou. Qual que é o papel do marketing omnichannel nesse processo de transformação? Você falou para mim nos bastidores que você quer melhorar a comunicação. Sim. Né? Então, como você pode falar a respeito? Bom, hoje, a gente entendendo essa microsegmentação do nosso público, e eu vou dizer o que é isso. Se você pegar hoje o mesmo homem de 40 anos, que trabalha, que está na mesma faixa de renda, ele é um homem com hábitos diferentes no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Salvador, em Teresina, em Manaus e em Porto Alegre. Sim. Se eu não estiver atento a isso, eu vou cair numa falácia de achar que esse homem de 40 anos, que ganha entre 20 e 30 mil reais, que é pai de família, eu vou conversar com ele da mesma forma. E, na realidade, o hábito de consumo dele, o que ele está acostumado a fazer é completamente diferente. Ou seja, se você pegar, por exemplo, o exemplo aqui do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem um cuidado com o corpo muitas vezes maior do que São Paulo. Não, eu acho que do Brasil, o Rio é o pessoal que mais se cuida, viu, gente? Exatamente. Então, assim, tem uma cultura de estar sempre bem com o corpo, de muita exposição do corpo. E eu estou falando de condições sociodemográficas, ou se eu for pegar na cartilha ali do segmento da persona e tudo mais, que vão ser a mesma coisa. Então, se eu não tiver esse cuidado de diferenciação, não só do estilo de vida desses homens, desse mesmo homem de 40 anos, que ganha entre 20 e 30 mil reais, por exemplo, que é casado, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir engajar essa pessoa.
E hoje eu acho que a grande beleza dos canais digitais é que eu posso falar com cada um de forma diferente. Então, o que a gente está montando hoje na Espaço Laser é exatamente este processo que vai falar de forma individual com cada um dos nossos prospects e com cada um dos nossos clientes do jeito que ele quer, no canal que ele quer, com a linguagem que ele se engaja e aí com coisas que são pertinentes a ele. Então, por exemplo, agora que você já está conhecendo mais de depilação a laser, se você tivesse que pensar nos teus pelos aqui, Ricardo, por exemplo, que área você gostaria de começar suas sessões a laser, por exemplo? Eu acho que na axila, eu acho que é uma coisa legal, e na virilha. Legal. Então, na axila, o que é que te incomoda na tua axila? O que me incomoda na axila? Porque você escolheu essa área, você poderia ter escolhido qualquer uma. Não sei, eu acho que sem pelo é legal. Legal, beleza. Esse é o teu motivo. Por exemplo, para usar uma regata, eu não sei se eu me sinto muito à vontade, entendeu? Legal. Eu acho que com uma regata sem os pelos embaixo do braço, você fica mais elegante. Beleza. Para mim, por exemplo, meu processo de decisão foi diferente. Por causa do suor? Porque, cara, eu não gostava, eu transpiro muito, então era sempre difícil. Tira o cheiro? Não tira o cheiro, mas fica mais fácil de você cuidar. Né? O cheiro é produzido por outra condição que o laser não trata. Mas quando eu consegui fazer isso e comecei a, de fato, depilar minha axila, eu fui tratando isso com outras formas. Então, para mim, era esse o incômodo. Você vê, no nosso caso aqui, nós estamos falando da mesma área, motivações completamente diferentes. Então, a gente tem hoje uma série de motivos principais pelos quais... Você vai tomar uma decisão. Você vai tomar uma decisão de já se depilar, não importa o método, em alguma área do teu corpo. O papel nosso agora na Espaço Laser, e responder um pouco a tua pergunta, é justamente furar essa bolha. É fazer com que homens que não consideravam o laser como um método possível de depilação, que eles adiram, agora compliquei, que eles possam aderir ao método do laser. E aí, eu vou te falar uma coisa, é você fazer uma sessão e aí você não abandona mais, porque o resultado é incrível. Que legal. É incrível. Eu convido, inclusive, nós estamos agora intencionalmente numa baita de uma campanha. Não sei se chegou até você, mas a gente, semana passada, lançou oficialmente a nossa campanha da Laser Shop, fazendo aí a brincadeira com a Barber Shop. Então, a gente decorou de forma diferente a nossa flagship aqui na Hélio Pellegrino com o comecinho da Faria Lima, aqui em São Paulo. E a gente vai levar essa experiência para outras regiões do Brasil. Hamilton, você não veio de finanças. É mentira. É verdade. Você é muito marqueteiro. Não, mas eu vou te contar um segredo. É mentira. O segredo é o seguinte. Currículo, você é mentira. No meio do caminho, eu acabei caindo nesse mercado de treinamento e desenvolvimento. E aí você fica meio cara de pau, né? Então fica assim, meio Silvio Santos. Oi, você pode participar da Laser Shop e ganhar sessões de graça como homem. Então aí, é daí onde vem a brincadeira. Sensacional, gente. Muito bom, muito bom. Bom, você já falou das 870 unidades, né? Isso. Na América Latina, um crescimento acelerado. E como que está essa consistência com a qualidade? Isso é um negócio que a gente preza muito, tá? Da experiência. Como é que eu te falei? A nossa mágica acontece dentro da loja quando, de fato, o cliente experimenta o laser. Né? Então, a gente tem ali a nossa... Não dói, né? Olha, se eu falar que não dói, como homem, é mentira, né? Mas não é insuportável. Então, deixa eu... Uma dor para você, tá? De 1 a 10? 3. Então não dói. Não. Então é o seguinte, deixa eu te contar um pouco, porque é o seguinte. Pessoas diferentes têm experiências diferentes com dor. Né? Então, para o homem, essa parte aqui, ó, dói. Do bigode aqui e essa parte aqui são mais sensíveis de forma geral. O que a gente tem feito com relação a isso? Então, eu estava te contando que o segredo do resultado, de fato, é o protocolo do laser. O que é isso na prática? É como eu configuro a máquina e como eu faço a aplicação do laser em determinadas áreas. Então, a gente está saindo agora de um resfriamento convencional que a máquina veio para um resfriador epidérmico constante, que é um jato de ar gelado constante sobre a pele. Então, esse jato gelado, ele anestesia aquela região. Que bom. Então, a gente dá um frescor. Não, é outra experiência. Tá. Eu tive a experiência de fazer a barba
no antes e no Você depois... vai continuar? Vou continuar. Agora eu tô só... Faltam 2 ou 3 sessões e já encerra. E aí depois você vai fazendo uma manutenção. Porque essa área aqui da barba, ela volta com alguma frequência, porque é uma região mais hormonal, né? Mas estou super satisfeito. Então, essa evolução da tecnologia fez com que essa percepção da dor diminuísse muito. Pra você ter uma ideia, a gente tem público de adolescentes que estão naquela fase um pouco mais sensível. É normal isso, né? E elas estão adorando isso. Os feedbacks que a gente está tendo com esse resfriador epidérmico é alguma coisa incrível, é sensacional. É assim, é da água para o vinho. Então, se você que está aí ainda não foi fazer a sua sessão de laser, não vai ser por causa disso. E outra, as meninas que fazem, elas são super gentis, são super cuidadosas, né? E aí elas tem toda uma técnica de como é que elas fazem para mitigar esse ponto. Que legal isso, hein? Muito bom. Você anima a gente. Então, estamos aqui para isso. Aliás, eu vou deixar para os teus ouvintes um QR Code com promoção. Eu quero. Pode ser? Pode. Então, depois você diz aí onde é que vai estar, se vai estar na bio, onde é que vai estar, mas eu vou deixar aqui um exclusivo para vocês aqui com o meu nome. Você vai lá, se cadastra, você vai ganhar 5 sessões, homem ou mulher, e aí você pode escolher numa área pequena. Pode ser axila, pode ser faixa de barba. De graça? De graça, 5 sessões. Ah. Presente aqui para os teus ouvintes aqui. É bastante coisa, hein? É isso aí. Que bom. Como que você hoje... Eu quero falar um pouquinho sobre gestão e cultura. Como que você constrói hoje uma equipe de alta performance em marketing, especialmente em uma rede tão ampla? Legal. Esse é um excelente ponto. É assim, ó... Hoje, mais cedo, a gente tem lá a versão do nosso canal... como é que chama aquela do Faustão lá? 30, como que é? Eu sei o que você está falando. Você sabe, do canal confidencial, sei lá como é que era, alguma coisa assim do tipo. Mas hoje a gente estava falando, o canal aberto que a gente tem lá na Espaço Laser, falando um pouco da minha trajetória como líder. Então, como é que a gente monta uma equipe de alta performance em marketing nos dias de hoje? Primeiro ponto é o seguinte, identificar quem de fato ama o que está fazendo. E é muito simples da gente ver isso, Ricardo. Você sabe que quando a gente está amando uma coisa, você faz sem peso. Você fala com paixão. Então, você percebe que o nível de performance vai ser completamente diferente. Outra coisa, ter uma escuta absolutamente ativa. Eu tenho provocado meu time de sair do escritório corporativo e visitar as lojas. Porque quando a gente visita as lojas, a gente encontra gente real. Os nossos clientes reais, que às vezes estão muito diferentes do estereotipo que a gente está montando no nosso casting das nossas campanhas. A gente começa a ver a dificuldade ou a facilidade que a gente tem nas ações de trade que chegam lá no ponto de venda para serem executadas da forma com que a gente estimou, não. A gente começa a ver dentro desse olhar empático, dessa escuta ativa, aquilo que cada uma das lojas na sua micro-região precisa de apoio. Então, para você ter uma ideia, aqui em São Paulo nós temos 108 lojas. Cada lugar é diferente. Eu não posso achar que quem está na nossa loja ali do Anália Franco vai ter os mesmos requisitos de atendimento que alguém que está aqui no Jardins ou na Faria Lima, ou da nossa loja no Capão, que está lá com 2 máquinas, aliás, do lado da estação Capão, linha Lilás. Estive lá premiando as meninas com o nosso certificado do cliente oculto. Então, a gente está numa realidade muito diversa. Se o time de marketing não tiver essa sensibilidade, essa preocupação de não só desenhar campanhas que falem com pessoas reais, eu acho que esse é um traço que recentemente tem chamado muito minha atenção, de que, como diria o Charlie Brown Jr., né, quem é de verdade sabe quem é de mentira. As pessoas estão cansadas dessa coisa plástica, dessa coisa que é inalcançável por conta das mídias sociais, elas querem verdade. Então, minha comunicação tem que ser com gente de verdade. Então, no exemplo que eu dei ali do mesmo homem de 40 anos, ou seja, o mesmo profile cadastral, vamos dizer assim, tem comportamentos completamente diferentes. Eu preciso que as nossas pessoas que estão à frente dessas iniciativas tenham essa sensibilidade. E não dá para você ter essa sensibilidade do escritório da Faria Lima. Não dá. Não dá. Eu tenho que ter gente que gosta de viajar, que gosta de visitar as lojas, que gosta de conversar com as pessoas na rua e que vai testando e vai recebendo esses inputs para saber se aquela comunicação está engajando de fato quem está do outro lado. Porque quando isso não acontece, a gente só vai gastar dinheiro, esforço e não vai sair do lugar.
Então, eu acho que o desafio hoje, principalmente com essa diversidade dos nossos clientes e do mercado de forma geral, com formas completamente distintas de engajamento, de compra, se eu não tiver nessa equipe esse olhar atento, a gente não vai conseguir sair do lugar. Então, para mim, a equipe de alta performance é essa equipe que está disposta a abrir mão das suas convicções pessoais para entender que nós estamos a serviço do nosso cliente. E quem é esse cliente? Como é que eu me conecto com ele? Como é que eu engajo com ele? É o que vai fazer a diferença para nós. Sensacional. Amei o que você falou. Você já pensou em dar aula? Então, eu dava aula de outras coisas. Lembra que eu te falei do treinamento, do desenvolvimento e tal? Mas eu gosto desse caráter um pouco mais didático. Eu acho que é mais fácil, né? A gente desmistifica algumas coisas e aterriza na vida incrível, real. É incrível. Você tem uma coisa, uma disserção, como chama? Discernimento. É um discernimento muito, muito, muito sóbrio. Bom, você falou um pouquinho rápido, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o que significa que você fala bastante dessa escutativa no marketing, que eu acho que é essa visita aos espaços e tal, né? Sim. Você tem mais alguma coisa a acrescentar em relação a isso? Olha, eu acho que a gente se acostumou a olhar para alguns indicadores. Isso vale para quem está ouvindo a gente. A gente passou por um processo agora de confeccionar o nosso planejamento estratégico para os próximos anos, né? Está visando quantos anos? A gente vai até 2035 nesse, Sério? né? Nossa, nem sei se eu vou estar vivo até lá. Pois é, mas é por isso que a gente vive um dia de cada vez, né? Mas uma das consultoras que trabalha com a gente, ela falou o seguinte: escuta, cria o hábito de perguntar o porquê do número. Eu consegui traduzir isso para mim o seguinte: às vezes eu tenho uma campanha de engajamento de X% de determinado dinheiro que a gente colocou numa ação. E aí vem lá, X% de performance, X% de conversão e tudo mais. E eu tenho visto que, de forma geral, os CMOs têm parado nesse indicador e tolerado esse número. Mas qual é o comportamento que, de fato, gera esse número? Ou seja, o que é que, de fato, eu estou provocando em quem se engajou para poder chegar nessa conclusão? Então, o meu desafio também para o time é saber o seguinte: se eu estou lançando a campanha dessa garrafa e eu vendi tantos mil, quem são os clientes que compraram e por que eles compraram? Certo. Será que era o cliente que já queria comprar e aí eu acabei jogando uma tarrafa e acabei pegando? Ou tem algum segredo para que eu possa, nessa jornada de engajamento, falar com esse cliente que comprar essa garrafa azul e não a sua, que é bicolor? Então, eu acho que esse aprofundamento do comportamento que gera o indicador é algo que a gente tem criado como cultura dentro desse time. E não só no time de marketing, mas também nas lojas e no time de vendas, para a gente entender, inclusive, como é que é o comportamento que gera a performance dentro da loja. Uma das minhas funções é cuidar da jornada do cliente na loja. Então, quando eu chego na loja, eu vejo o quê? Qual a experiência que eu tenho com aquele lugar? Eu vou esperar muito ou vou esperar pouco? As sessões são super rápidas de forma geral, né? Eu te falei que uma barba inteira vai demorar 3 minutos para acabar, né? Mas quando eu tenho uma perna inteira para fazer a depilação, demora 25 minutos. Se eu estiver esperando ali, o que é que eu vou fazer? Qual que é essa interação? Como é que... Uma perna de um lado só? Aí, não, é a perna inteira, aí todos os lados. Ah, tá. Tá? Perna inteira de verdade. Então, eu acho que esse comportamento atrás do número é uma coisa que muita gente tem passado batido e algumas decisões estão sendo tomadas de forma equivocada simplesmente porque eu estou olhando um KPI e não o que acontece antes para que aquele KPI seja ativado ou me traga aquela medição que eu estou vendo. Entendi. Você tem algum exemplo que você pode me dar onde uma ouvidoria do cliente ou um insight trouxe mudanças estratégicas para você? Ah, sim. A gente tem o hábito de visitar muito as lojas. Inclusive, a Magali, que é a nossa CEO, ela tem ali na agenda dela, falou: gente, não quero ver vocês aqui, quero ver vocês visitando as lojas. Isso para todo o C-Level, né? Então, tanto o nosso CFO, a nossa diretora jurídica de RH, tanto eu quanto meu par de operações, enfim, temos esse compromisso. Uma das coisas que me ajudou muito nessa campanha recente que a gente fez agora e está com ela no ar para homens é o seguinte: você é casado? Eu sou.
Então, você como eu sabe que quem manda em casa é quem? Minha esposa. Exatamente. Então, se o homem não está vindo, talvez esteja faltando incentivo das esposas. Então, essa é uma sutileza que, além de eu conversar com o homem, você disse que eu vou para outro lugar. Você né? passou por um comitê para aprovar você fazer. É isso aí. Não é? Então, esse é um exemplo que, às vezes, a gente está mirando num determinado segmento e precisa entender como é que esse segmento funciona, como é que ele toma a decisão. Ou, isso eu estou trazendo muito do B2B, né? Que é numa venda B2B, né? Business to business, empresa a empresa, você nunca tem uma pessoa sozinha que toma a decisão. Eu vou te contar uma coisa. Eu não te falei, mas eu fiz implante de cabelo. Ficou bom, hein? Ficou bom. Não, ficou realmente bom. Eu fiz em novembro do ano passado. Por anos, a Regiane me incentivou a fazer. Eu era realmente calvo. Depois eu te mostro minha foto. As pessoas que me conhecem sabem. Então, antes, né? Então, realmente isso faz a diferença. Porque o homem é medroso com dor. Sim. Quer dizer, eu pelo menos, né, gente? Então... não, mas eu tô no seu time também. Você sabe que o homem não pode ficar doente, né? Não. Então, acho que vai morrer. Então, é isso aí. É isso. Então, o incentivo, isso que você falou, você matou a charada. É incrível. Então, quando eu estou falando com homens casados, o meu alvo, na realidade, são as esposas. Ou são as namoradas, né? Enfim. Ou, em alguns casos extremos, porque hoje a adolescência tem até 35 anos, né? Pode ser a mãe, né? Mas aí um cara desse não vai ser só depilação laser que vai resolver a vida dele. Mas enfim. Mas esse foi uma sacada que a gente teve que ajudou bastante na construção dessa comunicação. Agora me conta, fiquei curioso, o que vocês fizeram? Então... Tá aqui? Dá para ver aqui? Se eu quiser... tem algum vídeo? Eu acho que se você buscar aí Laser Shop Espaço Laser, você vai conseguir ver. Ele vai procurar. Dá uma procurada aí. Se você tiver dificuldade, pode entrar no nosso perfil, Espaço Laser. Olha, já tá no aí. Instagram. Vê no Instagram. Que lá com certeza está. Aqui no Instagram acho que não tem acesso. É? Mas ele vai ver. Tá, depois eu posso te mandar. Eu fiquei curioso. Então, a campanha foi o seguinte, esse lançamento. A gente convidou 50 influencers. Um deles fazia aniversário, o tal do Marcelo Iaié, né? Lá do Pânico. Enfim. E aí a gente, então, caracterizou a nossa flagship com temas relacionados aos homens. Então, teve um campeonato oficial com juiz e tudo de sinuca, né? A gente teve ali alguns pockets de bebidas também. Legal, diferente. Levamos uma cadeira e a ambientação de uma barbearia tradicional. Então, aquelas cadeiras grandes, confortáveis, de couro e tal. Onde vocês fizeram? Fizemos na flagship, que é nesse endereço da Hélio Pellegrino com a Faria Lima. Deixa eu ver onde é que tá aí. Meu pai despreocupado e marcando a ascensão do espaço laser. Deixa eu ver se tá aí. Dá uma decidinha. Vê se não tá nos stories. Não, desce mais um pouquinho, perdão. Aqui, ó. Esse já foi um conteúdo produzido na Laser Shop. Lá, não, me mostra esse da sinuca. Esse da sinuca. Esse tá com som aí. Aqui vai gravar lá. Essa foi toda a ambientação, tá vendo que a gente fez? Que legal. Esse foi o aniversariante. Que legal. Magali, nossa CEO. Ela é linda, né? E aí eles foram convidados a fazer sessões, ó. Tá vendo? Ele tá fazendo ali a parte de cima da barba. Glabela, que é ali na monocelha, né? Então você vê, ela deu 4 ou 5 tiros, não durou 30 segundos a sessão. E esse aí foi o campeonato de sinuca, tá vendo? Depois teve banda, e aí a festa foi até quase Muito 1 da legal. manhã. Parabéns, hein? Pode tirar, obrigado. Então, obviamente, agora eles estão repercutindo, né, esses conteúdos, cada um dos influencers que a gente contratou e tal. Então, esse vai ser a nossa ação e agora ela faz parte do nosso calendário oficial. Ou seja, daqui para frente, todos os meses, a gente vai ter um conteúdo para cada vez mais atrair o público masculino para as nossas lojas. Legal. Queria que você...
Queria que você me falasse um pouquinho sobre a inteligência artificial. Você tem alguma coisa em relação a isso, Hamilton? Excelente tema, cara. Excelente tema. Que tá uma loucura isso. Então, esse é o maior hype que eu acho que a gente viu nos últimos anos. Conseguiu ganhar do metaverso. Você lembra do metaverso? Olha que interessante. Não foi para frente, né? E agora, sei lá. A inteligência artificial não tem mais volta. Então, se você ainda não pensou nisso, se você demorar mais 5 minutos, alguém vai pensar na tua frente e vai ganhar de você de longe. Então, deixa eu te contar um pouco como é que começou isso. No ano passado, eu acabei me tornando entusiasta de inteligência artificial, antes mesmo de pensar em espaço laser e tudo mais, porque é o seguinte, no treinamento, o que acontece? Você paga uma grana, você põe o povo para fazer treinamento, deu meia hora, o pessoal não lembra nem o título. Não é assim? Enfim. E aí, eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, poxa... Você é muito bom. O legal seria que eu tivesse um assistente de verdade que pudesse me ajudar quando eu precisasse. Então, vamos pensar um tema clássico aqui que as empresas têm. Treinamento de compliance, tá? Beleza. Você faz, se certifica, mesma coisa, passou meia hora, você já não lembra mais nada. Daqui a pouco você na área comercial precisa interagir com alguém do governo. Lá tem uma regra específica da tua companhia. Não seria legal eu ter um agente que eu falo, posso pagar o jantar para o Ricardo se ele aqui é uma pessoa politicamente exposta? Uma pergunta legítima na hora ali, no calor do momento. De repente vai vir a instrução que talvez não, porque isso não seja conveniente para a imagem, isso pode passar uma outra imagem daquela relação e assim por diante, ok. Nossa, resolvido. Almoço, jura? Em algumas empresas são assim. Quando eu estava na Moody's, isso era um tema super rígido para evitar que você criasse uma outra condição, uma outra conotação que não aquela legítima. Eu acho um almoço tão assim, uma coisa tão... Para dizer que não podia, você tinha uma cota, né? Então até $150 Agora, você podia caixa ter. Com dólar é outra coisa. Enfim. Se for na cueca, então, aí pior ainda. Mas enfim. Então eu fiquei com isso na cabeça e, obviamente, depois, chegando na Espaço Laser, o que acontece? Hoje, se você pensar que 4.500 pessoas que eu tenho na rede própria, 6.500 em toda a rede, vendem para o cliente ou de alguma forma interagem com o cliente, como é que a gente vai ter controle dessas conversas? Será que todas as conversas são conversas produtivas? Será que a gente está alocando aquele ativo humano da melhor forma possível? Nossa, você pergunta muito. Então, assim... Quando eu comecei a fazer essas perguntas, eu fui me dando conta do seguinte. Nós temos hoje, para você ter uma ideia, cerca de 1 milhão de leads que são gerados na nossa rede todos os meses. Quanto? 1 milhão. Então, como é que isso funciona? 800 mil vem das indicações que a gente recebe. Então, você foi lá fazer uma sessão de laser, gostou. Depois da tua sessão, você foi abordado. Quem que você gostaria de presentear com essa mesma experiência? E aí, eu vou coletando essas indicações. E 200 mil são das nossas... captações em mar aberto, com as ações tradicionais que a gente faz de topo de funil. Quando você pensa nisso, quem é que está dando controle da execução dessa microsegmentação que a gente falou agora há pouco? Você imagina eu treinar 6.500 pessoas para que elas sejam assertivas na conversa, no tom, no linguajar, para poder engajar cada um desses diferentes personas que a gente tem. É impossível. Não dá. Então... eu também não vou contratar um exército de gente que vai ficar num call center para poder fazer essas interações. Também não vai dar para fazer isso, só vou multiplicar o problema. É nesse lugar que a gente tem estudado profundamente a utilização de inteligência artificial. Entendi. E aí, assim, para quem está nessa jornada, se você me permite compartilhar um pouco do que é que a gente tem visto, é assim, tem muita coisa que não é tão verdade esse bilhete, então minha recomendação... antes de você começar qualquer projeto com relação à inteligência artificial, pergunte para o teu board, para o C-Level, enfim, para os outros stakeholders da companhia, por que faz sentido você ter um projeto de inteligência artificial? Essa pergunta parece meio óbvia, mas eu tenho visto que muito pouca gente tem feito e tem embarcado no hype pelo hype. Então, por que no nosso caso faz sentido? Porque eu quero garantir a qualidade e a interação microsegmentada no Brasil inteiro. E depois, obviamente, na América Latina inteira, porque a gente está pensando a rede inteira. Então, a maneira de eu ter celeridade
e gestão sobre como está sendo essa interação, para inclusive tirar as melhores práticas e poder escalar isso mais rápido, vem através de inteligência artificial. Então, respondida essa pergunta, está na hora da gente agora fazer o escrutínio dos diferentes fornecedores. E aí, a dica para você é o seguinte, o que é que você vai querer? Uma grande plataforma, que você vai ter tudo dentro dela, ou você talvez reduzir um pouco dessas grandes plataformas e trabalhar com múltiplos fornecedores para ter a excelência em cada área de atuação. Uhum. Então, por exemplo, os nossos agentes que estão agora, vão começar a trabalhar na parte da primeira venda, não serão os agentes de inteligência artificial que a gente vai usar na cobrança. E nem os mesmos agentes que vão trabalhar no atendimento do cliente. Então, da mesma forma que a gente está num caminho agora de microsegmentação, existe a preocupação também de ter agentes que são específicos na atuação disso. Eu acho que essa é a grande beleza desses novos agentes ou dessa tecnologia de inteligência artificial. Você pode ter agentes que estão dedicados a tarefas específicas para que você seja mais efetivo e mais eficaz em cada uma dessas tarefas. Então, isso é o que a gente está buscando agora e estamos exatamente nesse momento falando com o mercado sobre essas oportunidades. E a gente já se impressionou positivamente, como se decepcionou terrivelmente com alguns dos nomes que têm aparecido. Então, essa seria a minha dica. Por quê? E depois um nível de especialidade e aí você partir com alguma iniciativa para isso. Obviamente pilotando e assim por diante. Né? Nossa, eu estou impressionado com você, Hamilton. Tô mesmo. Que cara inteligente. Ah, que legal. Obrigado. Obrigado pela gentileza. Nossa, de coração. E nós estamos chegando ao final, né? Essa é aquela hora, produção, que você tem que mandar aquele... Eu queria saber se tem mais alguma coisa que eu não tenha perguntado para você e que você queira ressaltar em relação ao espaço laser. Com relação ao espaço laser, assim, o que a gente tem feito daqui para frente, desse movimento de transição que a companhia tem feito, e não é um movimento menor, é assim, vocês têm acompanhado as evoluções financeiras recentes da Espaço Laser. A Magali tem dirigido a empresa de uma forma muito segura, muito eficaz, com uma disciplina financeira muito grande. Isso tem permitido que alguns indicadores fundamentais para a gente, por exemplo, o nível de endividamento, caia de forma absurda. Né? Para você ter uma ideia, a gente saiu de quase 3 contra o EBITDA para menos de 2 nesses últimos 18 meses. Então, esse é só um exemplo de eficiência financeira que a gente tem tido. Qual que é o nosso plano daqui para frente? Nosso plano é furar a bolha. Ou seja, sim, eu sou o líder do mercado, a gente é sinônimo de categoria, nós somos a maior empresa de laser no mundo, a primeira que tem capital aberto na Bolsa. Está na hora de eu começar a exercer meu papel de liderança. Esse protagonismo. Verdade. E esse protagonismo vem desse interesse legítimo pelo nosso cliente, por ter o cuidado, essa sensibilidade que eu estava comentando quando a gente falou dos times de alta performance, de ouvir ativamente, de ter essa sensibilidade de cada pessoa precisa e demanda um tratamento específico. Então as nossas forças estão sendo dirigidas para isso, e isso obviamente para toda a nossa rede. Seja no processo de atração de um novo franqueado, seja de atração de um novo investidor, de um novo colaborador, a gente está usando essa mesma plataforma do marketing e do digital, não só para servir os fins de venda, mas também para servir a empresa como um todo. Então, se você ainda não fez a tua sessão, hashtag fica a dica aqui, não é isso? Você vai ter o código aí, um QR Code para você poder escanear e, obviamente, receber aí 5 sessões gratuitas. Você pode fazer faixa de barba, nuca ou até axila, se você preferir, masculino ou feminino, do jeito que você quiser, para os teus ouvintes e a gente chegar a 1 milhão de seguidores. Que é o objetivo. Não é isso? É isso. E quando é que nós vamos fazer essa festa, Ricardo? Ano que vem, com certeza. Podemos fazer essa na Flag, então fica o compromisso aqui. Deu 1 milhão de seguidores, nós vamos fazer lá na Flag por nossa conta. Nossa, fechado? Sensacional, adorei. Valeu. Obrigado, Ricardo. Obrigado. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Valeu.